tudo bom com vocês? E aí, gente, estão preparados para esta segunda-feira? Mais uma segunda-feira aqui neste belíssimo canal para falar de Legacy. E aí, bora abandonar Legacy? Não, quer dizer, bora falar sobre o episódio 12 da quarta temporada? Bora sim, senhor. E olha só, eu não assisti o episódio ao vivo, raramente eu tenho assistido ao vivo agora que passa todas as quintas-feiras aí nos Estados Unidos e eu assisto um pouquinho mais pra frente e tudo mais, porém eu fiquei preocupada, porque quando esse episódio saiu, algumas pessoas começaram a me marcar no senhor Twitter falando assim, meu Deus, a Aline vai ficar muito irritada, a Aline vai esculachar esse episódio, ela vai odiar. E, mano, eu sinto desapontar aí todos vocês, mas pra mim esse foi o episódio mais incrível de Legacy. Não existe um episódio melhor do que esse, na minha opinião. O episódio, ele me surpreendeu muito. Não sei se é porque vocês falaram que eu ia odiar bastante e tudo mais. E aí eu acabei indo assistir o episódio sem expectativa nenhuma, mas pra mim esse episódio, assim, foi incrível, perfeito, e eu tô completamente apaixonada. Vocês acreditaram mesmo, gente? É claro que não! Pelo amor de Deus, eu estou muito piadista hoje, espero que vocês tenham gostado da piada, por favor, não me odeiem. Mas enfim, esse último episódio de Legacy que saiu, ele foi um misto de sentimentos pra mim, e eu vou ter que me controlar muito, muito nesse vídeo, porque eu tenho muita coisa engasgada aqui que eu preciso falar com vocês, coisas que eu junto por muito tempo e eu quero falar, tá? Porém, também preciso dizer, agora de verdade, tá? Não é zoeira, que tiveram coisas nesse episódio que eu gostei, assim, muito, e coisas que eu odiei muito. Então foi assim, altos e baixos, né? Uma hora eu estava ali animada com Lizzie, Hope e Aurora falando, meu Deus, tortura, sangue, gente ruim, é isso que eu gosto. E aí quando eu tava mergulhando ali na cena com elas ali, ficando tipo, meu Deus, isso é incrível, eu era interrompida por um eu sou necromancer, pelo amor de Deus. E aí quando eu mergulhava na história, eu tava, meu Deus, a Lizzie tá maravilhosa nesse episódio, que mulher forte, que mulher incrível. Eu era interrompida mais uma vez pela cara de bunda do Alaric. Tô até nervosa, não consigo mais nem falar. Enfim, gente, eu enrolei nessa introdução, então já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Toda segunda-feira a gente fala do episódio da semana de Legacy aqui neste canal, e sim, eu falo o que eu gostei e o que eu não gostei, doa a quem doer, e hoje não será diferente. Preparados então? Bora falar sobre a bomba desse episódio. Eu quero começar já falando o que eu gostei de fato, porque aí, né, depois a gente só fala das coisas que eu não curti nesse episódio e as coisas que eu acho que poderia melhorar. Então, como vocês já notaram, eu gostei sim da história de Hope, Lizzie e Aurora. Vi 3 mulheres incríveis, mulheres fortes, com uma interação, mesmo que era uma tortura ali, mas é uma história que me lembra bastante, né, episódios de The Originals e The Vampire Diaries. Eu acho que Legacy deveria ser desta maneira. E aí, no final do vídeo, mais pra frente, eu falo das coisas que eu não gostei, coisa que também tá muito óbvio, né? Tá, mas depois de meio que roubar a inspiração da Cleo no episódio passado, a Aurora, ela quer encontrar os deuses, ela quer saber mais, ela tá assim, simplesmente maluca. Enquanto isso, a Hope e a Lizzie conseguem chegar até ela. Então, enquanto a Lizzie fica ali distraindo a Aurora, a Hope chega por trás e pega ela, e amarram ela e tudo mais. A Hope, ela também quer saber mais sobre os deuses, né? Ela quer saber o que a Aurora quer saber. Então é essa confusão aí. Então, com isso, a Hope, que está sem humanidade, claramente nesse episódio, ela de fato mostrou que tá sem humanidade. Não foi aquela Hope que tava sem humanidade, mas ao mesmo tempo parecia que tinha uma certa humanidade nela. Não. Não. Nesse episódio ela falou, vou torturar. Eu sou filha de Klaus Mikaelson e não torturei ninguém direito ainda. Vou torturar. Eu amei isso, cara. Adoro a Aurora. Adoro. Amo, amo. Mas, porém, também, entretanto, Legacy precisa disso mesmo, cara. Precisa de sangue. Precisa de gente ruim. Eu tô cansada de ver gente boa. De não ver vilão de verdade. Então, Hope Mikaelson arrasou nesse episódio. E Lizzie também arrasou, porque a gente vê duas pessoas que estavam passando momentos diferentes ali. Eu acho que esse episódio mostrou o quanto a Lizzie é uma personagem forte, uma personagem incrível, uma personagem forte. Porque enquanto a Hope vai lá, fala assim, tira o anel da luz do dia dela, vamos fazer churrasquinho dessa garota, vamos nos vingar por ela ter jogado a Rebecca no fundo do oceano. Então a Aurora, ela começa a queimar, e aí volta, e aí queima, e aí volta, e aí queima. Oh, coisa deliciosa. Gente, que horror, né? Eu sou bem sanguinária às vezes. Mas é que em
The Originals, em The Vampire Diaries, a gente tinha tanto esse tipo de coisa, só que em Legacy isso não é tão comum, então quando acontece esse tipo de coisa, eu fico empolgada, fazer o quê? Só que no decorrer do episódio, eu acho que tava evidente que a Liz estava extremamente desconfortável com aquela situação, com o que estava acontecendo, enquanto a Hope não estava se importando com absolutamente nada, né? E aí a gente vê que tem muito uma pegada de identificação. A Lizzie, ela se identifica muito com a Aurora neste momento, principalmente quando ela começa a falar sobre a sua família, quando ela começa a falar sobre o Tristan, né, por ter perdido um irmão. Então, a Lizzie, por mais que a Josie não tenha morrido, ela também se sente sem a irmã, ela também se sente abandonada pela mãe, querendo ou não, ama a Caroline, mas essa é a realidade que Legacy criou, né? A Caroline é uma mãe ausente na minha percepção em relação a Legacy. Não é que a Caroline é assim, mas infelizmente, eu digo como com dor no coração por fã de Caroline Forbes que eu sou, Legacy criou a Caroline como uma mãe ausente e isso eu nunca vou perdoar, ok? Até mesmo no momento que a Aurora, ela começa a alucinar ali, falar que a mente dela, que ela é perturbada, né? Que ela tem um probleminha na cabeça dela. Aí que rola uma identificação ainda maior na Lizzie, né? Porque ela já foi muito julgada por conta disso e ela sabe que uma mente quebrada é uma coisa muito perigosa. Então a gente vê a Lizzie nesse episódio inteirinho tendo empatia pela Aurora, só que ao mesmo tempo o amor dela pela Hope ia falando mais alto, né? Tem até um momento que eu achei bem fofo, que ela acaba falando assim, Hope, eu sei que tu tá sem humanidade, eu sei que tu tá bitch, louca, maluca, não liga pra nada, mas eu ainda te amo. E a Hope ainda usa isso, né? Tipo, se você me ama, então beleza, me obedeça, e mata ela neste momento. Então, eu achei incrível essa cena, a forma que quebrou a conexão da Lizzie com a Hope, justamente porque mostra a força da Lizzie, que mostra a Lizzie indo contra o que a Hope estava mandando, mesmo com a ligação, e enganando ela pra poder salvar a vida da Aurora naquele momento, e eu achei isso incrível, só mostrando o que eu sempre falei desde a primeira temporada, que a Lizzie é uma personagem incrível, só que infelizmente o roteiro nunca tinha trabalhado como tal, então eu gosto de olhar esses pequenos pontos, sabe? Eu acho que a Aurora também poderia ter aterrorizado um pouquinho mais, ter dificultado um pouquinho mais de terem pego ela, né? A Aurora, ela tava muito boazinha nesse episódio, e aí isso me dá um certo receio. Por quê? Por mais que eu curte a Aurora agora em Legacy, em The Originals, eu não gostava muito dela, eu sinto que Legacy vai querer dar um final feliz para a Aurora. Eu achava que ia acontecer alguma coisa de jogarem ela no fundo do oceano e tudo mais, e eu acho que isso está bem longe de acontecer agora, principalmente agora, dessa ligação dela com a Lizzie, a não ser que a Aurora traia a Lizzie em algum momento, mas a gente vê essa identificação. Então, aparentemente agora, ao invés de trabalhar com a Hope, a Lizzie vai trabalhar com a Aurora e juntas para encontrar os deuses e fazer algumas coisinhas que eu também quero falar com vocês. Porém, eu também preciso dizer que aquela cena da Hope com aquele dispositivo, com aquele negócio ali, botando na Aurora pra Aurora ficar torturada, ficar maluca. Aquela cena, gente do céu, com o negócio coisando no coração dela, assim, eu fiquei arrepiada, porque eu lembrei muito das coisas que a Aurora fazia com o Klaus em The Originals, então me senti vingada, confesso. E pra finalizar, assim, antes da gente entrar nessa parada de Liz e Aurora, preciso dizer também que teve uma cena que meio que salvou esse episódio pra mim, fora essa cena dessas três juntas, que foi o momento final da Hope ali, gente, aquela... Meu Deus, aquela cena final desse episódio valeu pelo episódio inteiro, né? A Hope, em poucos segundos, ela consegue ser icônica, porque a gente tem esse momento do cara parando na estrada, no meio da noite, ok? E a Hope conversando com ele, falando coisas que pro cara não fazia sentido, mas pra Hope fazia muito sentido. Então, no momento eu até fiquei pensando, será que a humanidade da bichinha tá voltando desse jeito? Bosta mesmo, eu fiquei até com medo disso. E aí a gente tem depois a Hope tomando o sangue desse cara e matando ele ali no meio da estrada, só ela, o carro do cara e o cara. Isso lembra algum personagem de The Vampire Diaries? Lembra? Damon Salvatore. Mano, quando ai, eu não consigo nem falar. Quando o carro do cara foi parando assim, a roupa no meio da estrada, eu falei, mano, ela vai matar ele. Mano, é o Damon. E aí depois tem ela chegando em Mystic Falls ali. Pelo amor de Deus! Por que Legacy não faz isso constantemente? Porque sabe o que me estressa? É que eles sabem fazer cena icônica. Eles sabem homenagear as outras séries. Eles
sabem fazer cenas mais tensas, intensas, histórias boas, mas eles desperdiçam o talento que eles mesmos têm. Eu acho que Legacy já demonstrou em vários momentos que, de fato, se eles quiserem fazer um bagulho da hora mesmo, eles fazem. A gente teve o começo dessa 4ª temporada de Legacy que foi surreal, foi um episódio bom atrás do outro, nem eu tava acreditando que aquilo tava acontecendo, sabe? Fiquei muito feliz. Tem vários episódios também na 1ª temporada que eu curto muito. Tem aquele episódio, acho que foi o episódio 10, 12, 8, sei lá que episódio que foi. Aquele episódio dirigido pelo Paul Wesley, sabe? Que a gente acaba descobrindo que o Lando é uma fênix, que a gente tem o MD perdendo o controle, a Hope mal, chorando muito. Aquele episódio, pra mim, ele é inesquecível, assim. As jogadas de cena, a parada mais tensa, o mistério sobre o que aconteceu com o Lando, sobre quem matou o Lando. Gente, aquele episódio pra mim é icônico, assim como vários outros momentos de Legacy. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa esperança da série ser boa, sabe? De ter alguma coisa. Aí depois a gente vê um episódio como esse, que foi altos e baixos. Esse episódio, ele foi surreal pra mim. Ele bugou minha mente. Porque tinha momentos que eu falava, cara, que bacana a Hope torturando a Aurora. Em outros momentos, a gente tava lá numa coisa boba, infantil, novamente. O Necromancer, que eu não sei que merda que esse homem ainda faz em Legacy. Não faz o menor sentido. O Ted / Necromancer. Mano, o cara não tem ligação com ninguém. Já foi a história dele. Já deu Legacy, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais ouvir a voz do Necromancer. Até quando ele tava como Ted, eu falava, mano, pra quê, velho? Era exatamente... Eu sou o Necromancer. Vai a merda, Necromancer. Calma, gente, tô muito revoltada nesse vídeo. Vou me acalmar. Gente, eu tô até suando aqui, mas vamos falar então deste momento final que a gente tem uma conversa da Lizzie com a Aurora. É uma parceria que eu quero muito ver, de verdade, a Aurora e Lizzie. Eu acho que vai ser um momento muito bacana e eu tô curtindo ver a Lizzie assim em outros momentos e tudo mais. Eu acho que eles têm trabalhado bem nesse aspecto, pelo menos. Mas a gente, cara, a gente tem essa história que, olha, buga muito a minha mente. Afinal de contas, os criadores de Legacy, né, o senhor Brett Matthews, afinal de contas, não sei se vocês sabem, mas eu já falei inúmeras vezes aqui, né? Eu acho até engraçado quando eu falo aqui de algum episódio recente e a galera fala, Julie Plec tá maluca, por que ela colocou esse monstro? Gente, a Julie Plec, ela não é responsável por Legacy faz tempo, tá? Só pra vocês saberem, assim, ela está muito ocupadinha fazendo a série Academia de Vampiros e produzindo outras séries também, que ela é meio que responsável ali, né? Se eu não me engano, Roswell, New Mexico também, ela tá ali no meio da produção. Então, Legacy, eu acredito que ela deve fazer uma coisinha ou outra ali, mas muito difícil. Então, o grande cabeça de Legacy há bastante tempo já é o Brett Matthews e não a Julie Plec, tá? Só pra vocês saberem. Enfim, vamos dizer que Brett Matthews com certeza fez recentemente uma maratona do filme De Volta para o Futuro, o melhor filme do mundo, inclusive, e ele resolveu trazer viagem no tempo para a história de Legacy. Ai, gente, eu tô muito preocupada com isso. Vocês não têm noção, porque, mano, se eles realmente fizerem uma história de viagem no tempo, isso engloba muita coisa. Meus tipos de história preferidos, assim, né, é sobre viagem no tempo. Então eu sempre me empolguei muito, assim, na época ali de The Flash, quando ele voltava no tempo, e aí ele voltava pro presente, tava tudo bagunçado. Eu sempre me empolguei com isso. Tem uma série que chama Timeless também, que eu gostava muito, que era sobre viagem no tempo. De Volta para o Futuro é o meu filme preferido também, como vocês podem ver, a gente tem aqui uma partezinha de Volta para o Futuro aqui no cenário também. Mas em Legacy, ao mesmo tempo que eu fico pensando, putz, viagem no tempo, pode ser bacana, pelo meu sentimento de gostar de viagem no tempo. Eu penso também, pode ser um grande erro, pode ser uma grande merda, porque isso envolve muita coisa e eu vou preocupar vocês agora, tá? Se você não tava preocupado com a história de viagem no tempo que eles resolveram colocar, agora nesse final de episódio de Legacy eu vou preocupar vocês. Por quê? Vou dar algumas possibilidades. Dona Lizzie, sim, a Dona Lizzie, ela quer voltar no tempo, né, encontrar os deuses ali, encontrar uma maneira de viajar no tempo em um momento que Dona Hope Mikaelson ainda estava com a sua humanidade ligada. E aí que eu falo pra vocês, em qual momento Senhora Hope Mikaelson ainda estava com a sua humanidade ligada? Eu já tô preocupada só de falar. Sim, gente. No momento que Malivor ainda estava vivo. Então, com isso, se ela voltar no tempo pra poder recuperar a humanidade da Hope, possivelmente teremos o retorno de Malivor. Olha que lindo!
Palmas, Legacy. Espero que você não faça isso, senão eu vou ficar muito puta, porque eu comemorei a saída de Maliver dessa série. Ou seja, depende muito em qual momento que ela vai querer voltar no tempo. Porque se ela voltar no tempo, sei lá, por mais tempo ainda, a Cleo pode não ter nem chegado na série ainda, né? O Lando poderia estar vivo ainda, ou podia ser naquele momento que Maliver estava no corpício do Lando. E aí, ela criar um plano pra no momento que a Hope matar o Lando, eles estiverem lá, ou sei lá, pra poder a Hope não desligar a sua humanidade. Ou eles podem tentar voltar no tempo até mesmo no momento que a Hope ainda não era uma tríbida completa. Tudo pode ser em vão. Pode ser que eles tentem voltar no tempo, bagunçar a linha temporal, e aí a gente acabar conhecendo uma Legacy completamente diferente. Eu confesso pra vocês que eu tô preocupada. Mas eu acho uma teoria, depois que eles colocaram essa história. Eu não acho que eles iam falar referente à viagem no tempo se não fosse fazer acontecer. Então eu acho que em algum ponto da história a gente vai ter uma história relacionada à viagem no tempo. Então imagina só, eu acredito que no final dessa 4ª temporada, o plot para a 5ª temporada seja exatamente algo relacionado à viagem no tempo. Afinal de contas, a gente já tá no episódio 12, né? A gente já tá se encaminhando para o final da 4ª temporada. Ou seja, imagina só, eles viajam no tempo aí no final da 4ª temporada, tem alguma cena assim e tudo muda. E puff, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí só na 5ª temporada pra gente descobrir como que foi essa parada de viagem no tempo e o que mudou, certo? Imagina se eles voltassem no tempo em um momento que Hope ainda era vivida pela Summer Fontana. Seria muito surreal se isso acontecesse. Acho improvável, mas nada é impossível, né? Agora, eu vou pra outra possibilidade aí e eu vou mostrar pra vocês como é perigoso esse negócio de viagem no tempo, principalmente para uma série como Legacy, tá? Se fosse em outra série eu até ia falar bacana, mas Legacy, você gostando ou não, é uma série que é um legado. Então é perigoso você fazer uma viagem no tempo em uma série que já tem 2 séries anteriores, porque isso envolve outras histórias, outras pessoas, outros rolês que a gente já acompanhou, porque se eles mudarem a linha temporal de Legacy, o destino de muitos personagens que a gente já teve a história encerrada nas outras séries pode mudar. Só que a gente não tem os atores querendo participar de Legacy, com uma exceção aqui, outra exceção ali. Então, como que eles vão trabalhar viagem no tempo em Legacy me preocupa, por mais que seja um tipo de história que eu sou fanática. Bom, a Aurora, ela demonstrou querer voltar no tempo em um momento que o seu irmão Tristan ainda estava vivo. E aí, com isso, vem outra preocupação, porque eu paro e penso, beleza, se a Aurora conseguir voltar para o momento que o Tristan ainda estava vivo, Elijah ainda estava vivo, Klaus Mikaelson ainda estava vivo. Dependendo do momento que ela voltar, Hayley também poderia estar viva, certo? Assim como Stefan. Isso é preocupante, cara, porque não faz sentido. Meu Deus. E se a Aurora, por exemplo, quiser voltar no momento antes dela se tornar uma vampira, por exemplo, se ela quiser voltar no tempo antes de conhecer o Klaus Mikaelson, isso mudaria toda a história de The Originals. Isso mudaria tudo. Porque a Aurora, ela foi a primeira vampira criada ali pela Rebecca. Foi a primeira transformação da Rebecca. Isso mudaria absolutamente tudo quando mexe na linha temporal. Então é preocupante. Entende? Porque mexe com outros rolês. Porque em The Originals a gente tem ela transformando a Kemi em vampira, a gente tem toda a história do Lucian, tem toda a história do Tristan, tem o Elijah morrendo e toda a linhagem dele morrendo juntamente com ele, depois ele volta à vida, mas aí, né, a linhagem dele já se foi, coisa que inclusive ela falou nesse episódio também. Então, cara, eu tô muito preocupada. Eu sei que foi um momentinho bobo, só delas falando ali, dá pra voltar no tempo, mas foi uma coisa que quando ela falou, eu falei, meu Deus do céu, o que eles estão aprontando? Então, eu já enrolei demais falando a respeito disso, mas é que eu fico empolgada, viagem no tempo. Vamos falar sobre o que eu não gostei. Óbvio, né, gente? Ai, o Gênio. Ai, o Landon. Ai, o Alaric. Ai, o Necromancer. Ai, pode pular, gente? Posso finalizar o vídeo e não falar a respeito disso? Então, se inscreva no canal.
não! Ai, eu quero chorar, cara. Foi muito ruim. Foi muito pior do que eu imaginava. Meu Deus do céu, por que, Legacy? Por quê? E eu fico puta. Porque é o que eu falei, Legacy desperdiça talentos. Por exemplo, o Arya é um atorzão, na minha opinião. O cara tava arrasando como Malivor. E assim, o Landon, ele já demonstrou inúmeras vezes. Eu sei que vocês não gostam dele, mas eu gostaria muito de fazer um vídeo só apontando que o Landon não é um personagem ruim, mas o roteiro manda ele pra caminhos que faz com que ele seja ruim. Mas a gente tem pequenas pistas, pequenas coisinhas ali, que demonstra que o Landon não é inútil, que ele não é ruim de maneira nenhuma. Por exemplo, nesse episódio, ele foi extremamente perspicaz em vários momentos. A gente tem esse momento inicial do gênio, 3 pedidos, e aí ele pega todo o seu conhecimento nerd e fala, olha, tô de olho nesse gênio aqui, porque eles sempre estão aprontando alguma coisa, sempre tem alguma coisinha ali, né, pelo amor de Deus. E aí ele fica mais esperto. Aí a gente tem esse momento, né, dos pedidos, assina lá o negócio, e o gênio, ele quer a alma deles em troca. Neste momento eu até falei, pô, pra que o gênio quer a alma deles, né? Pra que esse acordo? E aí chega um momento que até a maneira, até essa coisa que era pra ser tensa, tipo, ele quer a alma dos caras. Até isso a solução foi bosta, porque o gênio simplesmente mostrou que ele não tem muito poder merda nenhuma e que ele só queria a alma dos caras mesmo pra poder ajudar ele no bar. E ajudar as pessoas a encontrar paz. Nem pra ser vilão, esse gênio não presta. Tá, beleza. Aí eles vão fazendo os pedidos e eles deixam os pedidos do Ted por último, porque aí ele pode simplesmente falar, eu quero encontrar a paz e vida que segue. Então, nesse momento inicial, eu curti a forma que eles descobriram mais ou menos o que tava rolando, porque o Landon e o Ted conseguem meio que voltar ali como fantasmas e tudo. E o Landon, ele vai conversar com o garoto borboleta, né? Eu acabei! Finalmente virei uma linda borboleta! Bacana, meu personagem preferido, o garoto borboleta. Eu tava com saudades dele. E aí o Wade acaba contando tudo pra ele, o que aconteceu com a Liz, o que aconteceu com a Josie, o que aconteceu com Dona Hope Michelson, que agora é vilãzinha da série. Só que eles acabam descobrindo que o Alaric não morreu. Que o Alaric, ele estava ali no hospital, ainda entre a vida e a morte, certo? Só que reparem que o Sr. Landon, ele guardou esta informação pra ele, porque o Wade contou apenas para o Landon. O Ted não estava nesse momento. Então o que acontece? O Landon, ele contou coisas específicas, sabendo que em algum momento ele poderia usar as informações a seu favor, e foi exatamente o que ele fez. Porém, antes da gente entrar nesse assunto, preciso dizer sobre a infantilidade que Legacy coloca, e eu sei que é a intenção da série, mas eu não sou obrigada a gostar mesmo sendo a intenção da série. Por quê? Legacy tem um grande medo de matar personagem. Tem um grande medo de fazer os personagens sofrerem as consequências dos seus atos, e isso me irrita. Legacy não tem aquela emoção, sabe? Tipo, mano, o cara morreu. Ai, que tristeza. Tipo, quando alguém morria em The Vampire Diaries, que a gente ficava um mês chorando sem parar. Não tem aquela coisa. Até o momento que o Landon, ele volta ali como fantasma e tal, a gente não tem uma emoção do personagem. Não é nem culpa do cara, né? É culpa do roteiro mesmo, dele falar, uau, eu voltei, que emoção. Não, ele fica lá, tipo, bacana, hein? Voltei, feliz, vamos conversar aqui. Pelo amor de Deus! Até o Wade ali, aquele inútil, quando o Landon vai lá como fantasma, que merda é aquela com aquele lençol na cabeça? Então eles tentam trazer muitos momentos engraçados, e eu não discordo de momentos engraçados, eu acho bacana ter. Nas outras séries a gente também tinha o alívio cômico, né? Mas nessa série é demais. Mas é num nível demais, até aquela musiquinha tá me irritando. Tem momento que não é pra ser engraçado. Tipo, se eles colocassem o Wade emocionado, tipo, Landon, cara, você tá aqui. Meu Deus, meu amigo, vamos conversar e chorar ou abraçar, tentar abraçar alguma coisa. Mas não, tudo é muito conto de fadas, tudo é muito infantil. Tipo, o Wade falando assim, ai, é sonho, né? Eu sonhava com você mesmo voltando da escola. Vem cá, amigão, vamos conversar. Como se não fosse nada, sabe? Por exemplo, a gente vê já que Legacy tem medo de matar as pessoas. Tipo, o Necromancer. O cara não era pra estar na série faz tempo. Tipo assim, vocês me perdoem, vocês que gostam do Rafael.
Mas a gente percebe o quanto a série tem medo de matar a personagem quando não matou o Rafael. O Rafael, na minha percepção, já que o ator queria sair e a história tava se encaminhando pra tal, era um personagem que ele poderia ter morrido sim. Que eventualmente, assim como nas outras séries, sempre fazia, eles poderiam trazer ele de volta à vida. Não tem problema, porque, né? Esse universo sempre trouxe de volta à vida. Mas não, eles resolveram criar um céu pra ele, ali em outro mundo, blá blá, só pra não matar o cara. Qual que é o problema de matar o personagem? Legacy não entendeu ainda que a gente quer chorar. Igual uma desgraçada eu quero chorar, eu quero sofrer, eu quero ver o personagem morrer e depois voltar à vida. Eu não quero rir, Legacy, eu não quero felicidades, eu quero tristezas, eu quero sangue, eu quero mortes, eu quero lutas de personagens, eu quero soco na cara, eu quero que os lobisomens arranquem o coração dos outros, eu quero que transforme os bichos em híbrido. E eu quero tudo isso, eu tô revoltada. Deixa eu ver minhas anotações aqui. Tá, mas aí o Alaric, burro como sempre, eu amei que o Lando esfregou na cara dele a respeito disso. Ele acaba usando o seu desejo pra transformar o Ted em Necromancer novamente, pra mandar ele de volta à vida. E eu achei que foi um plano muito bacana, confesso. Por mais que eu odeie o Necromancer, foi tipo bacana, mas ele poderia ter conversado. Tipo assim, Ted, e aí? Vamos transformar você em Necromancer de novo? Esse é o plano. E aí, no final, você pede a paz e tá tudo certo. Mas não, ele resolveu, mais uma vez, trair as pessoas e fazer isso pelas costas, né? Parece que o Alaric, eu gosto do Alaric, mas anos se passam e ele não aprende. Aí, então, a gente tem esse momento que realmente o Ted, ele se sente super traído, com razão, e aí ele tá voltando a ser o Necromancer ali. Eu fiquei pensando, será que esse plano realmente vai dar certo? E deu mais ou menos, né? Porque o Necromancer é um vilão. Será que o Alaric não pensou nisso? Que o cara podia falar, beleza, não vou fazer o que você quer que eu faça. Só que o Lando foi esperto. E é aí que eu entro nessa questão pra vocês, que o Lando, ele é útil, mas a série coloca o Lando em posições que faz com que ele seja bobo. O Lando, neste momento que o Necromancer fala realmente, tipo, eu não vou fazer a sua vontade, não vou fazer você voltar ali pra sua família, pra onde você quer. E aí ele pega esta informação que ele tinha sobre o que tinha acontecido com a Josie e com a Lizzie e usa a favor deles. Deu mais ou menos certo o plano do Lando, porque ele fala, ó, a Hope agora é uma grande vilã, uma das suas filhas foi embora, que é a Josie, e a outra se tornou uma heretic, que é a Lizzie. Então, aí ele manipula o Necromancer falando assim, cara, você não vai mandar a gente pra um lugar feliz, onde a gente quer, você vai mandar a gente para o nosso inferno, que é o momento onde minha namorada é a vilã e tá fazendo um monte de merda, é o momento que as filhas do Alaric tá passando um monte de merda, que tá acontecendo um monte de coisa, você vai mandar a gente pro nosso pior pesadelo. E aí o Necromancer fala, gostei dessa situação, você... E aí ele começa a debochar, falando, nossa, suas filhas estão toda cagada. A Hope virou vilã igual o pai, só que o Necromancer também, um passo à frente, ele resolve simplesmente pegar o Alaric e mandar somente ele de volta à vida, sabendo que aquilo ia doer mais ainda, por deixar o Lando pra trás. Então ele realmente mandou o Alaric para o inferno dele, que era onde tava acontecendo um monte de merda ali, e falando, tipo, realmente o Lando tem razão, você vai estragar tudo, então eu vou mandar somente você pro Lando não estragar e você estraga tudo. Que é exatamente esse negócio do Lando falar que o Alaric, ele faz as coisas e que no final das contas ele não conversa com ninguém, que ele acaba estragando. Então foi um plano bacana, foi uma coisa bacana. Só que eu não gosto tanto da execução porque Legacy acaba mostrando que realmente estão segurando o Lando demais nesse limbo. Eles estão segurando o Lando pra ele trazer a humanidade da Hope de volta. Então algumas coisas começam a se tornar meio que óbvias. Se o Lando não trazer a humanidade da Hope de volta, aí sim eu ficarei bem surpresa. Mas o Alaric, querendo ou não, ele foi meio que esperto, né? Falando, não deixando o Necromancer usar seu último pedido pra fazer alguma merda e tudo mais, que tinha que mandar os dois ali pra terra e tal, então foi bacana. A gente tem o Alaric, então, voltando à vida, e quem recebe ele é o Wade, o menino borboleta. Se fosse eu ia voltar pro limbo na hora. Não, alguém me mata aqui, pelo amor de Deus. Mas aí a gente entra em outra decepção, né? Que com o Alaric voltando à vida, e Caroline é mais difícil ainda pra aparecer, né? Porque a minha esperança da Caroline aparecer era do Alaric morrer, eu sempre falei isso, né? Com o Alaric morrendo não tinha jeito, a Caroline ia ter que aparecer, né? Mas agora ele voltou à vida.
Ai, que tristeza. Mais uma vez. Enfim, mas dessa vez, eu acredito que eles podem acabar com o Necromancer, sim. Quem sou eu, iludida, né? Mas, tipo assim, dele, em algum momento, mandar o Lando de volta e aí, com isso, recuperar seu último pedido e encontrar paz. Mas é evidente que o Lando eventualmente vai voltar à vida também. Eu só não sei como que isso vai acontecer. Eu acho que pode ter alguma... ligação com os deuses, né? Afinal de contas, a gente acaba descobrindo também nesse episódio que a gente tem os deuses, mas a gente tem o pai do deus do blá blá blá, que é o poderosão. Então, a gente acaba descobrindo também que possivelmente não é todo deus que pode matar a Hope, né? A não ser esse pai dos deuses, o incrível, o maravilhoso, o poderoso, que provavelmente existe alguém mais poderoso do que ele, que existe alguém mais poderoso que o outro, e assim segue a vida de Legacy, né? Então, gente, esse foi o episódio. Altos e baixos, assim, eu acho que... Eu não sei se a galera também gostou dessa versão de Hope, Liz e Aurora. Eu adorei, eu acho que é isso mesmo. Gostei de ver Liz e Aurora trabalhando juntas pra mudar um pouco também a situação. Eu acho que eventualmente ou a Liz vai trair a Aurora ou a Aurora vai trair a Liz, mas eu acho que a série também tá se encaminhando pra talvez dar um final feliz pra Aurora. Eu acho que humanizaram muito ela nesse episódio, principalmente... dessa coisa da Liz se identificar com ela. Tem até um momento que a Liz tenta falar pra Hope, tipo, que elas têm a vida parecida, mas a Hope, ela não dá ouvidos, porque ela tá sem humanidade. Mas aí, esse episódio final também, né, com a Hope, bem Damon Salvatore, me leva a entender que a Hope vai atacar a escola Salvatore, me leva a entender que a Hope vai infernizar a vida da Liz, e a partir de agora é porque ela foi traída, né, a Liz foi embora com a Aurora, então pode ser que a Hope esteja indo pra escola Salvatore pra poder pegar alguém que a Liz gosta, tipo o MD. Eu acho que a Hope pode fazer alguma coisa com o MD, e com essa situação da Hope poder hipnotizar vampiros, e eu até teorizei isso no vídeo passado, da Hope fazer o MD ativar o seu lado estripador. Será que ela vai fazer isso no próximo episódio pra se vingar da Liz? Provavelmente não, porque Legacy às vezes não gosta de histórias boas, principalmente quando a gente tá chegando no final da temporada, né? Legacy é uma série que só gosta de fazer episódios bons no começo da temporada e depois disso eles ficam com preguiça, essa é a verdade. Mas enfim, essa foi a minha opinião. Eu fiquei bem exaltada nesse vídeo, gritei muito, minha garganta tá até doendo, mas enfim, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto aí que me ajuda bastante, e não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou desse episódio também, que eu quero muito saber a sua opinião, tá bom? Não se esqueça que toda segunda-feira a gente tem uma live no canal Todas Geek, eu estou prontíssima pra me estressar mais por lá também. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês também, no Instagram, no Twitter, TikTok, estou mais ativa nas redes sociais. E espero que continue assim, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!